O número de atendimentos nas unidades de saúde de Sinop vem aumentando bastante devido ao período e principalmente com casos de gripe, de influenza. Para falar com a gente um pouco mais sobre esse assunto, estou aqui com a doutora Jamile Dutra, que é infectologista. Doutora, o que acontece, né? Aumentou muito esses números nesse período, aumenta bastante. A gente observa na época de final de março, início de abril, sempre um número aumentado dos casos de influenza na nossa região. Então já é esperado que isso ocorra, mas realmente nos últimos dias a gente tem visto um número aumentado, as emergências mais cheias e os pacientes se queixando muito dos sintomas gripais. É possível especificar quando se deve procurar uma unidade de saúde ou até um certo ponto, algum tipo de sintoma ainda pode ficar em casa? Como proceder? A gripe, a influenza, ela é uma doença autolimitada, ou seja, o nosso corpo, nosso sistema de defesa, ele consegue combater o vírus sozinho. É óbvio que em algumas situações a gente vai precisar de uma intervenção médica. Então, qual que é a orientação? Cuidar sinais de gravidade, né? A febre em si não é um indicativo de que as pessoas precisam procurar o mais rápido possível uma emergência. Então, sinais de que essa febre está se estendendo por mais tempo, 5, 7, 10 dias, sintomas respiratórios, tipo tosse, que também estão se estendendo por mais tempo, mas, no geral, a gente precisa tomar mais cuidado nos sinais mais importantes de gravidade, que é a questão de falta de ar, a pessoa começa a ter dificuldade para respirar. As crianças, principalmente os menores, estão tendo esforço, né, começa a ter uma respiração mais abdominal, com necessidade do uso da musculatura abdominal. Então, os idosos, a mesma coisa, é importante cuidar dos idosos. A questão de não estar conseguindo ingerir alimentos, não estar conseguindo ingerir líquidos, é importante também tomar esse cuidado. Então, não é necessário, começou com sintomas de gripe, começou com febre, começou com tosse, espirro, nariz escorrendo, correr para a emergência, correr para os hospitais, porque vai acabar superlotando essas unidades. E aí, quem realmente está precisando, quem realmente precisa desse atendimento, acaba sendo prejudicado, porque o atendimento acaba sendo atrasado. Agora, é possível passar algum tipo de dica para prevenção, para diminuir esse tipo de situação ou não? Evitar aglomerações, evitar locais muito fechados. Se tiver doente, evitar, né? Então, ir até escola, trabalho, evitar, então, essa situação. É óbvio que, às vezes, a gente não consegue evitar, mas o máximo. Sempre tem aquela questão da etiqueta respiratória, né? Cobrir nariz e boca ao tossir, higienização das mãos. E uma ferramenta muito importante que a gente tem disponível anualmente, que é a vacinação contra o vírus da influenza. E aí a gente já tem disponível, está desde o início de março, as vacinas disponíveis nas clínicas privadas para as pessoas serem vacinadas e provavelmente nos próximos dias já deve começar a campanha de vacinação pelo SUS.